Por isso nós estamos alegres, Senhor, porque Tu és grande, infinitamente grande. Tu és Deus de amor, Tu és a bondade, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque até aqui Tu tem nos ajudado. Senhor, continua falando aos nossos corações, ó Pai, porque Tu és grande. Tu és galardoador daqueles que Te buscam, Senhor. Por isso nós estamos aqui para Te render graças, para ser, ó Pai, bênção na vida de outras pessoas. Ó Deus, abençoa aquelas pessoas que estão a caminho, livra de todo mal, Senhor. Passeia no meio do Teu povo neste lugar. Nós queremos Te dizer que Tu és bem-vindo, Senhor, no meio do Teu povo. E que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te agradecemos por tudo. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmos de número 91. Aliás, número 95. Do 1 ao 11. Salmos 95, do 1 ao 11. Todos acharam? Amém. Tem gente na misericórdia. Som. E diz assim a palavra do Rei: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Aleluia. Glória a Deus. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Aleluia. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos. Os continentes, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Quando vossos pais me tentarem, pondo minha prova, não obstante terem visto as minhas obras durante 40 anos, e estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Mas nós vamos repetir o verso primeiro, que diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Queridos irmãos, isso é um convite a louvar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Dessa forma eu quero saudar os irmãos que estão assistindo em casa, dizer que vocês possam receber essa palavra, colocá-la no seu coração e nas suas ações de louvor e reconhecimento ao grande e supremo Deus. Quero convidar a igreja para deixar os problemas lá fora, para deixar o que você deixou pendente nas mãos do Senhor. Amém. E dizer que Ele está aqui para receber a sua adoração, a nossa adoração. Glória a Por isso, estejam em espírito, Amém. adore ao Senhor em verdade, porque Ele é digno de toda honra, louvor e adoração. Amém. Deixe que o Senhor vai cuidar de tudo para nós. Ele vai fazer aquilo que a gente não pode resolver. Receba de Deus essa noite e passe, porque nós vivemos a mutualidade uns para com os outros. Glória a Deus. Então, neste momento, meus amados irmãos, vamos cantar com alegria
E nessa hora eu passo a palavra ao Ministério de Louvor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Bendito seja Deus. Graças a Deus, igreja. Amém. Deus seja louvado. Nesse momento nós iremos nos colocar na presença de Deus para louvarmos e engrandecer o seu santo nome. Nós cremos que Ele está aqui em nosso meio. Amém? Amém. Irmãos, creem nisso também? Amém. Som. Então nós estamos aqui para cultuar esse Deus que está aqui presente no nosso meio. Amém? O primeiro louvor que nós iremos entoar é aquele tão conhecido em adoração, que ele diz: como o rei Davi. Esse é o desejo. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem que tinha um coração contrito. Ele se entregava na presença do Senhor, ele colocava tudo de si no momento que ele estava adorando a Deus. E é isso que nós queremos fazer nessa noite também, em nome de Jesus. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas. Foi dentro de mim, és manancial, fonte esgotável, Traz-me ao coração. como rei Davi. Glórias a Deus. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Como rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Gostaria de pedir que a irmã Yara, nesse momento, fizesse mais uma oração ao nosso Deus. Soberano Rei, Amém. eterno és, Pai Ô, querido. Pai, nós te Ó Deus agradecemos. amado, estamos aqui reunidos Tão com grande o nome amor, de tão Cristo grande, Jesus, Senhor. com o coração voltado para ti nesta noite, Senhor, nossas Espírito vidas. Santo. Ó Deus, vem nos usando, vem colocando esses louvores no nosso coração, Senhor, para que nós possamos entoá-los com o coração cheio do teu Espírito Santo, para que nós possamos te exaltar esta
traz o renovo, Obrigada, que Senhor. traz o consolo, a Tão grande restauração. amor. Senhor, é a nossa rocha. Jesus, nós conseguimos, Senhor, restaurar nossas vidas, Pai. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão a ti. Se
Senhor transforma. Aleluia. Amados, Glória a Deus. chegou uma hora muito importante do santo culto ao Senhor. Glória a Deus. E eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Enquanto o pessoal abre, eu gostaria de chamar os tesoureiros das igrejas em casa, aqui à frente, bem rapidão. Os tesoureiros das igrejas em casa, se pusessem aqui à frente para a gente fazer uma oração. E a palavra do Senhor vem nos trazer uma mensagem maravilhosa sobre as ofertas. O verso 7: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E é com essa rica palavra que eu quero convidar a igreja para ficar em pé, para que aqueles que puderem, para fazermos uma oração pelos tesoureiros das igrejas em casa. Oremos. Santo de Israel, maravilhoso Deus, aqui estás os varões e varoas, ó Pai, homens e mulheres, Senhor, servos da tua obra. Obrigado, Senhor, porque tu tens um chamado maravilhoso para cada um deles. Obrigado, meu Deus, pela mensagem que tu coloca em seus corações sobre essas ofertas tão preciosas, sobre esse mandamento, o qual a gente acabou de ler, Senhor. Que eles possam levar uma palavra rema, uma palavra de alegria sobre as ofertas. Ó Deus, obrigado por tudo, Senhor. E recebe, Pai amado, cada um desses homens e mulheres, para que eles continuem te servindo, Senhor, como tesoureiros das igrejas em casa. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no início desse louvor, cada um de vocês pode trazer suas ofertas até o gasofilácio. Sim.
Amém? Podemos sentar, amados irmãos? Eu gostaria de convidar a irmã Neide que fizesse uma oração agradecendo pelas ofertas. Glória a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome, para te glorificar em nome de Jesus. Amém. Pai, que essas ofertas sejam suaves a tuas narinas. Amém. E essas ofertas sejam de bom uso, meu Pai. A Amém. gente sabe, Senhor, que o Senhor não precisa, mas a tua obra sim. É verdade. Que o Senhor abençoe aqueles que ofertou. E que o Senhor abençoe, Jesus, aqueles que não ofertaram também, que o Senhor sabe de todas as coisas. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, os avisos da semana é que as igrejas em casa continuam durante toda essa semana, cada uma igreja com seu culto, a igreja se juntando nas casas, como recomenda a palavra, santo culto ao Senhor durante a semana. E eu gostaria de continuar louvando ao Senhor no ministério de louvor. Irmãos, mais uma vez eu convido vocês a ficar de pé. Amém. Tivemos uma semana maravilhosa de oração Glória a e Deus. vamos começar a semana nesse ajuntamento maravilhoso orando. Amém. Amém? Todo mundo junto. E eu gostaria de convidar a diaconisa Eliana para vir aqui, para a gente continuar orando. Agora com os irmãos de casa, para a nossa irmã, a querida irmã Leda, Glória a Deus. que está hoje precisando da oração da igreja. Verdade, Senhor. Oh, Senhor, seja por Que a igreja concorde, que a igreja pense
no Senhor, que ela receberá essas orações. Amém, Senhor. Oremos. Amado Deus, soberano Pai, nós queremos, ó Deus, nesse momento, fazer um clamor a Ti, fazer uma petição, rogar ao Senhor, Tua infinita graça, Tua infinita misericórdia sobre a Tua serva, não leve, que se encontra naquele leito nesse momento, ó Deus. Pai, nós sabemos que Tu és o médico dos médicos, Tu és o médico por excelência, a Tua palavra diz que agindo eu quem impedirá. Então que o Senhor esteja cuidando da Tua filha, alivia o sofrimento, tira as dores, ó Deus. Tenha misericórdia da Tua filha. Tua palavra diz a quem honra, aquela mulher tem te honrado. Eu conheci aquela mulher te honrando, te glorificando, te adorando em meio às lutas. Já conheci ela enferma. Eu nunca vi aquela mulher reclamar de dores, de problemas, de situações ruins. Todo tempo ela sempre foi glorificando o Seu nome. Quando ela vem aqui para os cultos, a voz dela soa aqui. Glória a Deus, aleluia. Ela é fiável, ela se solta aqui na Tua presença. Ela não se intimida de te dar um brado de vitória, de alegria, de glorificação ao Teu nome, Pai. Lembra disso, Pai. Lembra da fé que aquela mulher tem depositado em Ti. Lembra do amor, da fidelidade à Tua obra, Senhor. E que a Tua vontade prevaleça na vida dela. Que o Senhor abençoe junto com ela toda a sua família, fortalecendo, dando graça, dando força, dando discernimento, saúde física, saúde espiritual, que possa estar dando graças ao Senhor por tudo, que essa é a Tua vontade, que prevaleça o Teu querer de Deus, que Teu nome seja glorificado. Amém? Podemos sentar, amados irmãos, e eu deixo a igreja agora com a palavra do presbítero Josinaldo. Amém. Amém. Glória a Deus. Nesse momento eu gostaria de convidar meu pai, Josinaldo também, e minha mãe, Joelma, para vir aqui na frente. Gostaria de apresentá-los a vocês. Amém. O nome dele é Josinaldo também. Eu tenho curiosidade que eu nasci no dia 23 de agosto ele também. Então, nesse momento eu gostaria de deixar vocês não o conhecem porque eles moram em Santa Cruz, então geralmente eles trabalham no final de semana e geralmente não conseguem estar aqui, eles estão morando por lá, mas eu gostaria nesse momento de orar, né, por eles, apresentá-los aos irmãos e também deixar a oportunidade, caso vocês queiram sair da igreja e falar qualquer coisa. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse momento eu tenho a alegria de estar aqui com a presença do meu pai, da minha mãe, e eu gostaria, Deus, de pedir que o Senhor possa vir abençoando eles, que a igreja possa vir orando por eles também, para que eles possam estar dentro da Tua presença sempre firmes, fortes e Te louvando e adorando por onde quer que eles estejam. Então, Deus, nesse momento que o Senhor possa estar sendo com cada um, ó Deus, dos que estão aqui, para que nós possamos juntos, como um corpo, estar fortalecidos em unidade, em espírito, louvando a Teu santo nome. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. É com grande alegria que nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos aqui louvando, engrandecendo ao nosso Deus. Ele é digno de honra, glória, louvor e exaltação. Deixar uma saudação para a amada igreja. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Que se encontra... Glória a Deus. Santo, santo és tu, Senhor. Que se encontra em Isaías, capítulo 6. Glória a Deus. A partir do versículo 1. Que diz
Diz o seguinte a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. As abas do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma tenaz com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoados o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele está nesse lugar. Ele está agindo na vida de cada um de nós. É Ele quem nos purifica, é Ele quem faz com que nós venhamos ser santificados e enviados para a obra que Ele tem preparado para cada um de nós. Nosso Deus, Ele tem grandes coisas para os seus servos. Às vezes nós não compreendemos, às vezes nós ficamos observando as circunstâncias, as situações que nos cercam, mas Ele é um Deus que tem trabalhado a nosso favor, é um Deus que tem abençoado a cada um daqueles que clamam por Ele. Glória a Deus. Em Deuteronômio, glória a Deus, diz o seguinte: glória a Deus. Quando estiveres em angústia e todas as coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Glória a Deus. Então temos que clamar, temos que buscar a presença do nosso Deus de todo o nosso coração, porque Ele tem promessa. E Ele é um Deus fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu para cada um de nós. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Nesse momento eu gostaria de dar a oportunidade para as pessoas que participaram da Semana de Oração. Convidar também a irmã Eliana para trazer aqui um testemunho. Ontem o José Hildo, ele tinha falado conosco acerca disso, e o momento que seria ontem ficou para hoje. Então os irmãos certamente têm algo de Deus para compartilhar, testemunho, algo que Deus fez, algo que Deus mostrou. E eu fiquei muito grato, muito alegre de ver a igreja participando de uma forma assim, com um número que já eu não me recordo em outro momento de ter um grupo tão expressivo assim. Então foi uma bênção, graças a Deus. Após a irmã Eliana, quem desejar já pode vir ficando aqui para falar, compartilhando conosco. Glória a Deus. Amém, amados. A paz do Senhor para todos. Amém. Então, realmente, foi uma semana diferenciada, foi um ano diferenciado esse. E a gente viu muitos jovens, muitos adolescentes, e assim, bem assíduos, todos os dias participando, as pessoas novatas, né? E foi muito bacana, muito edificante, todos os dias. O pastor teve essa sensibilização de fazer diferenciado. Então, foi um momento de orações mais com temas também de discussões da palavra de Deus. Então, crescimento espiritual para quem esteve aqui presente, quem esteve em casa acompanhando, com certeza, quem esteve ligado absorveu algo mais da parte do Senhor. Então, foi um momento maravilhoso. Gostei demais e nós vamos repetir isso. Glória a Deus. No meio do ano, provavelmente a gente vai marcar aí com a liderança para a gente ter mais um momento especial como esse. E o fato que chama muita atenção é a postura do pastor, assim, o espírito dele como é renovado.
como tem assim a direção de Deus, como é fortalecido no Senhor. Em meio a essa luta da família, em meio a essa situação difícil que muitos de nós, se estivéssemos no lugar, o que aconteceria? Não estaria aqui, não teria ânimo, não teria força, não teria aquele vigor de estar aqui. E a gente vê o vigor que o Senhor Deus tem dado a eles, é tudo Deus que faz nas nossas vidas. Mas sabe por quê? Porque Ele busca, porque ele ora, ele lê a palavra, ele medita a palavra, ele está sempre buscando ao Senhor. Então, quando a palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração, se me buscardes, serei achado de vós. Então, o ponto de partida para a nossa vida, para a gente enfrentar as lutas, as tristezas, os desafios da vida, é estar sempre buscando ao Senhor, não desistir. Não ver uma situação que aos nossos olhos é difícil, é impossível, a gente não vê dessa forma. A gente sempre crê que quem está acima de nós é quem pode mais, que é o nosso Deus. Então a palavra do Senhor, eu lembro muito do presbítero José Corrêa, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então eu tenho isso na minha mente e vou levar com ela sempre, porque eu tenho obstáculos na minha vida. Se eu fosse me deixar levar pela carne, eu não vivia congregando, não, vivia mais chorando, mais desanimada, mais murmurando do que qualquer outra coisa. Mas aí eu não dou esse gostinho a Satanás, não. Esse de mim ele não vai ter, não. Eu glorifico o nome do Senhor todos os dias, em meio às lutas, às dificuldades. E quero mais de Deus, quero mais a comunhão, porque é isso que Ele nos ensina. Viver na comunhão, viver no crescimento, viver buscando por Ele. E tentando levar essa palavra para outras pessoas perdidas, uma palavra de ânimo, de salvação. O mundo precisa disso. E quem são essas pessoas para levar as boas novas do Evangelho, se não nós? Se a gente se deixar bater pelos problemas, por tudo, como é que a gente vai ter força? Como é que a gente vai dar um testemunho para quem está perdido? A gente vai se espalhar a eles. A gente veio fazer a diferença nesse mundo e precisamos tomar posse que quem somos diante do Senhor. É como o presbítero Josinaldo leu aqui, né? Então, o Isaías, o profeta Isaías, ele se sentia um homem assim, impuro. Ele se achava incapaz, e de fato era incapaz de ser alguém para ser usado por Deus e tudo mais. Mas aí ele confessou essa falha ao Senhor, ele confessou esse pecado ao Senhor, o Senhor fez a transformação na vida dele. E a gente sabe quem foi Isaías, né? O grande homem de Deus, o profeta usado por Deus, que teve autoridade de falar da palavra de Deus, de levar a mensagem, e é uma palavra que nos edifica ainda hoje, né? Então que a igreja esteja sempre em mente assim, Amém. todos os seus problemas se coloquem nas mãos do Senhor, que é as mãos certas. A pessoa que tem o conselho certo para a nossa vida é o Senhor. Tem pessoas e irmãos em Cristo, né, que a gente pode nos aconselhar, mas o conselho melhor, a palavra rema, vem da parte do Senhor. Amém. Amém? Então eu gostaria de chamar aqui, né, as pessoas que foi tocada essa semana por algum dos temas que nós vivenciamos aqui, que queira aqui compartilhar com a igreja, que queira aqui dar esse testemunho. Então, se aproxime. Glória a Deus. Oi, igreja, graças e paz. Amém. Coisa boa ver todo mundo aqui. Amém. Gente, essa semana foi uma semana muito forte pra gente, porque a intercessão é um momento em que você realmente entra em guerra no mundo espiritual e às vezes a gente não tem essa dimensão. E a semana já começou com um monte de complicações, a gente teve um problema em casa muito sério, assim, do nada teve um problema no encanamento e a gente já chegou no domingo com um problema muito sério. Samara, eu fui conversar com ela, disse, amiga, lembra que a gente declarou que vai ser uma semana de intercessão, então o inimigo ele vai estar se levantando. E a gente tentou ter paz, orou. Essa semana a Samara também me acompanhou, o pai dela se encontra muito com instabilidade de saúde. Então ela saía do trabalho e ia para a minha casa, que é perto, e a gente vinha. Então assim, foi um tempo em que a gente viu muito o inimigo se levantando nas nossas vidas com as pessoas que estavam ao nosso redor. Eu adoeci,
Meu esposo também adoeceu. Mas a gente sempre fazia de tudo para estar aqui. Por quê? Porque quando a gente sela um compromisso com Deus, a gente tem que lembrar que existe uma nuvem de testemunhas muito maior do que essa que nós estamos vivenciando e vendo a olho nu. E nós precisamos vencer em Cristo todas essas batalhas, porque pela cruz nós já somos vencedores. Amém. E hoje, assim, ontem, pra mim, quando eu tava vindo, né, muito cansada, tinha passado a noite muito mal, cheguei a ficar internada durante essa semana. E minha amiga Rai, quando a gente... Ai, vou chorar. Não vou chorar, calma. Quando a gente foi passar o final do ano, Jaque Neto disse, coloque metas espirituais. E a gente não deve parar na gente. O evangelismo não deve parar. E é para isso que nós somos chamados, não é só para estar aqui. Então, quem vocês mentalizam para trazer o evangelho? E uma das pessoas que eu mentalizei foi Rai. E assim, de forma misericordiosa, o Senhor, Ele, quando nós realmente estamos dispostos a fazer a obra dEle, Ele abre as portas, porque a própria Rai me procurou para vir para a igreja. Essa semana ela era a primeira a falar comigo, amiga, que horas a gente vai? Teve um dia que eu não pude passar na casa dela mais cedo. Quando eu cheguei, ela já estava aqui. Então, isso tudo, assim, a gente tem que dar glória a Deus, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que abre as portas. Nós somos apenas instrumentos, e quão pequenos instrumentos. E muitas vezes nós deixamos as barreiras serem maior que a nossa certeza do que o Senhor pode fazer, apesar de nós. Eu sempre falo isso, porque não é através de nós, é apesar de nós. Então, não deixem isso tirar as circunstâncias. Foi um tempo realmente que o pastor deixou um testemunho muito profundo. Eu até disse a Samara, a gente está vivendo coisa tão pequena comparada ao que o pastor está vivendo. E ele aqui, alegrando, dizendo, e aí, minha gente, vamos louvar. E que isso seja computado como um testemunho nas nossas vidas, que a gente possa trazer isso ao longo dos anos. Que não pare no pastor essa obra de avivamento, que não pare nessa semana essa obra de avivamento na igreja, mas que seja constante e crescente. E eu agradeço muito, assim, porque nós temos uma igreja realmente que se importa em buscar em Deus vitórias. E que eu fico muito feliz, irmã, que a gente não vai parar na primeira semana, que isso vai ser algo constante. A intercessão tem que ser respeitada e priorizada no mundo espiritual. E eu estou muito feliz com os frutos que nós já vemos pela fé. E é isso, gente. Estou muito feliz e que mais pessoas vão testemunhar para a gente se enriquecer. Amém. Alguém mais deseja trazer algo da parte do Senhor que você recebeu aqui ao longo dessa semana? Não se acanje, você vai estar falando para glorificar o nome do Senhor. Não é, então nós vamos fazer mais um momento de oração. E vou pedir que todos fiquem de pé e vamos orar. E aproveitar, vamos orar pelo pai de Samara, né? Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, meu Deus, por essa semana maravilhosa, rica, da parte do Senhor, que nós pudemos ter a graça de ter participado aqui desde a segunda-feira até ontem. Foram momentos maravilhosos que vai ficar na nossa memória, vai ficar no nosso coração registrado. E eu sei, Deus, as pessoas não vieram, mas eu tenho certeza plena que quem esteve aqui participando, se não todos os dias, mas nos dias que veio, e os que ficaram em casa receberam da tua parte. Eu tenho certeza porque a tua palavra não volta vazia. Foi tudo a ver com a tua palavra, tudo a ver com aquilo que o Senhor quis, que o Senhor colocou no coração do pastor, aquele direcionamento, aqueles temas, tudo foi para a glória do teu nome. E eu sei que todos foram edificados. E nós não queremos parar por aqui, Senhor. Nós queremos mais de Ti, mais de comunhão, mais desse ajuntamento, mais momentos contigo, Senhor. Porque nós sabemos que as lutas são grandes, nós sabemos que as portas já estão se fechando. Vai chegar um momento que a gente provavelmente não possa ter esse ajuntamento. Então que nós possamos já nos fortalecer e aproveitar, desfrutar desse momento enquanto é tempo. Senhor, meu Deus e Pai, nós colocamos nesse momento, queremos orar pela vida do pai da tua filha Samara, Deus. Nós apresentamos ele a Ti, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece todo o seu corpo. O Senhor sabe onde está a enfermidade, nós queremos Te pedir, Senhor, toca nela, Deus. Retira aquela dor, retira aquele sofrimento, retira
aquele incômodo que está naquele homem, Senhor. Que ele possa sentir tua mão sobre ele nesse momento, que ele possa receber essa cura e o teu nome venha ser glorificado, Pai. Se ele não te conhece como Senhor, que ele venha te conhecer através desse momento que ele está passando, ele venha conhecer. Usa tua filha para levar essas boas novas. E se ele te conhece, que ele possa te conhecer, confiar mais e mais no Senhor, se aproximar mais e mais do Senhor, Pai. Nós estendemos essa oração para todas as pessoas que nesse momento se encontram enfermos, Senhor. Esteja visitando nossos parentes, nossos amigos, familiares, ou pessoas desconhecidas nossas, Senhor, mas não do Senhor. O Senhor está vendo todas as pessoas com essa enfermidade que está aí assolando o mundo, com essa pandemia toda, Senhor, e todas as demais doenças que existem nesse mundo, que as pessoas estão ali nos leitos de dores, nas UTIs, pessoas às vezes estão ali nos corredores dos hospitais, esperando para serem atendidos. Enfim, Deus, o Senhor conhece tudo que está se vivenciando nos hospitais neste momento, que o Senhor esteja visitando cada um deles, usando os médicos, usando aqueles que estão ali cuidando, que trabalham nessa área, que estejam ali sendo usados pelo Senhor para cuidar daquelas pessoas que se encontram ali tão debilitadas, tão necessitadas, Senhor. E queremos te agradecer, queremos apresentar essa igreja ao Senhor, os que estão em casa, que receba da parte do Senhor um renovo espiritual, receba uma unção direcionada para cada um, para agir, para se envolver mais na obra do Senhor. Nós agradecemos também, foi um privilégio maravilhoso. Nós vimos Ilana e a outra coleguinha dela aqui conversando o Senhor como o Senhor de suas vidas. Que maravilha, que bênção. Que ela realmente cresça na graça, cresça no conhecimento do Senhor. Que seus pais e sua irmã, sua avó sejam usados para ensiná-la, para instruí-la nos teus caminhos, Senhor. E a outra criancinha também tenha pessoas lhe ajudando também, Pai. Que teu nome, Senhor, seja glorificado através das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Timóteo, capítulo 4, nós leremos a partir do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado
da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Senhor Deus, nesse momento nós clamamos a Tua compaixão, nós clamamos a Tua misericórdia. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa vir falando aos nossos corações nessa noite, que o Senhor não permita que ninguém saia daqui sem ouvir a Tua voz nessa noite. Nós queremos, ó Pai, Te conhecer mais, nós queremos ser moldados por Ti, É verdade, Senhor. nós queremos ouvir e sentir a Tua presença se movendo no meio de nós, fazendo algo extraordinário nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nessa passagem que nós acabamos de ler, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo a sua última carta. Nesse momento, Paulo já estava preso, e dessa vez não mais preso por conta da questão puramente religiosa, da perseguição judaica, mas nesse momento agora Paulo já estava preso sob o domínio de Roma, tendo certamente a acusação de ter feito um incêndio que destruiu 12 dos cerca de 20 bairros que ocupavam aquela cidade. Que Deus, que dos bairros que foram destruídos, sobrassem os bairros dos cristãos. Então Nero, na sua loucura, culpou os cristãos de ter feito também a barbárie. Nesse momento Paulo estava preso e ele está se despedindo. Essas são certamente as últimas palavras que nós temos do apóstolo Paulo, e ele traz instruções riquíssimas para cada um de nós. Então Paulo, nesse texto que nós começamos, a partir do verso 6, ele começa a sua despedida. Ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegar. Paulo já tinha consciência de que ele não passaria mais muito tempo com os seus amigos, com os seus discípulos, com os seus companheiros de jornada, mas ele diz que o tempo da sua partida é chegar. E algo me chama a atenção nessa passagem quando nós vemos que Paulo diz partida. Partida. Nós não encontramos um ponto final na história, mas é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, eu vou agora levantar as estacas da tenda e vou para a minha habitação permanente. Eu vou partir agora, vou sair desse lugar onde eu estou e vou em direção ao meu destino final, a casa do meu Pai. E Paulo, nessa despedida, ele já começa dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo sabia a quem servia. Paulo sabia o que o aguardava. Paulo sabia que tinha uma missão, e que essa missão que Paulo tinha, ele tinha cumprido. Quando ele faz o seu testemunho ao rei Agripa, ele relata o fato de ter sido chamado por Jesus. Quando ele estava indo a caminho de Damasco, o Senhor apareceu para ele, ele estava no cavalo. O texto diz que ele caiu por terra, ele estava em direção a Damasco e caiu por terra. E aí, naquela situação, ele diz que vê uma luz brilhante em glória, e quem estava ali era Jesus. E Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Depois Paulo chega e diz: Rei Agripa, eu não fui desobediente àquele que me falou. Antes eu fui, preguei aos judeus e depois aos gentios. Paulo, ele tinha uma visão clara da sua missão.
E qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? O que é que nos dá sentido quanto à carreira que nos foi proposta? Paulo sabia, nós devemos buscar realizar aquilo que nos foi proposto. Ele disse: eu não fui desobediente à visão, mas eu obedeci aquilo que Deus pediu que eu fizesse. E assim deve ser conosco, nós devemos obedecer aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Amém. Não apenas isso, mas Paulo, ele tinha uma consciência do que aconteceria a seguir. Ele diz: agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A partida do crente, ela não é uma partida de incertezas, mas ela é firmada e fundamentada numa convicção. Glória a Deus. Deus, ele dará a cada um conforme o que prometeu. E lá, quando nós olhamos em Apocalipse, a partir do capítulo 3, Deus fala às igrejas da Ásia e ele sempre faz uma promessa. E a uma delas ele diz que dará uma coroa àqueles que perseverarem até o fim. E agora Paulo começa a instruir o seu filho na fé, Timóteo. E acompanhe comigo no verso 9, que diz assim: procura vir ter comigo depressa. Veja também no verso 21, que ele diz: apressa-te a vir antes do inverno. Paulo sabia que muito tempo não restava. Paulo sabia que os seus dias já estavam se aproximando do fim desse plano terreno. E ele diz: venha logo. Certamente, se Timóteo esperasse mais um pouco de tempo, chegaria o inverno, as embarcações não trafegavam da mesma forma. Tanto é que Paulo, quando naufragou, ele estava durante o inverno. Então nós percebemos aqui que nós devemos, a primeira lição é aproveitar o tempo. Amém. Aproveitar o tempo. Procura vir ter depressa. Talvez se a gente deixar para amanhã, talvez se a gente deixar para a próxima semana, talvez se a gente deixar as coisas numa eterna, vamos dizer assim, postergação das coisas que poderiam ser feitas hoje, pode ser que não dê tempo. O que você tem que falar, fale hoje. Se você precisa pedir perdão a alguém, peça hoje. Se você precisa se aproximar ou se reaproximar de alguém, se reaproxime hoje. No verso 10, o texto diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Veja que coisa triste. Nós vemos aqui o maior apóstolo, nós vemos aquele que desbravou a pregação aos gentios, nós vemos o apóstolo chamado por último, que realizou tantas coisas, o qual escreveu a maior parte do Novo Testamento que nós temos acesso hoje, que foi tão usado por Deus. Nesse momento, quando ele está próximo da sua partida, o que ele diz é: Demas me abandonou. Ele preferiu o mundo do que seguir a Cristo. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Mais à frente a gente percebe no verso 16 que Paulo diz assim: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. E eu fico imaginando quantas pessoas o apóstolo Paulo não alcançou, quantas pessoas não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho através da boca daquele apóstolo. Quantas pessoas não foram curadas? Quantas pessoas não foram libertas?
Mas aqui está o apóstolo Paulo se despedindo e dizendo: ninguém foi ao meu favor. Paulo, que tantas vezes quis estar em Roma, agora diante das acusações dos romanos, ele não tem uma testemunha de defesa a seu favor, que diga: esse homem eu conheço, esse homem não fez isso. Pelo contrário, ele ajudou e muitas vezes sofreu por nós. Mas não, é um líder que se encontra só. Mas mesmo em meio a essa solidão do apóstolo Paulo, ele nos ensina algumas coisas. Perceba que ele diz no verso 11: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é muito útil para o ministério. Esse Marcos é o primo de Barnabé. Certamente vocês me lembram que na primeira viagem missionária foi Paulo e Barnabé, e quando eles estavam no meio do caminho, por algum motivo, Marcos ele deseja voltar. E ele não quer mais seguir viagem com Barnabé e com Paulo. Depois da primeira viagem, eles retornam e vai haver a segunda viagem. E nessa segunda viagem, Barnabé diz: olha, o meu primo Marcos, aquele que nos abandonou na primeira viagem, imagina Paulo imaginando e pensando acerca disso, ele quer ir conosco. E Paulo diz, em outras palavras certamente: se Marcos for, eu não vou. Eles não faz sentido aquele que nos abandonou na primeira viagem ir conosco. E o texto descreve que foi tão grande o conflito que houve entre eles, que eles se separaram. É como se Paulo dissesse: se Marcos for, eu não vou. E aí cada um tomou um destino, Barnabé com Marcos e Paulo em seguida com Silas. E agora, já depois de algum tempo, Paulo ele está diante de Timóteo e diz: olha, lembra de Marcos? Traz-o também, ele me é muito útil ao ministério. Esse é um exemplo de perdão e de amor cristão. Paulo poderia, de algum momento em carnalidade, dizer: quer saber de Marcos? Abandonou, a partir de agora não quero mais conversa. Mas Paulo, ao se despedir, ele diz: olha, se você está vindo, traz Marcos também, ele me é muito útil ao ministério. Quanto a Tíquico, no verso 12, mandei-o até Éfeso. E no verso 13 é uma das passagens que me chamam muito a atenção. Você vê um homem prestes a morrer e ele diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, já se preparando certamente para o inverno, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Eu fico imaginando se eu teria essa mesma aptidão como Paulo teve, em saber que poucos dias me restariam. O que Paulo pede, ele diz: olha, traga aquele prato de guisado que eu tanto amo. Eu acho que eu pediria isso, mas Paulo não, ele diz: traz os livros, traz a minha palavra de Deus, porque antes de morrer eu quero ler mais uma vez. Traz os pergaminhos. E Paulo nos ensina que, independente das situações, independente das circunstâncias, independente da notícia que você receber, independente dos dias, a melhor coisa que você pode desejar é buscar Deus, é aprender mais acerca de Deus. Ele continua: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Qual é a lição que Paulo nos ensina nesse versículo? Não devemos buscar vingança. Quem julga, quem responde e quem resolve é Deus. Mas ao mesmo tempo, no verso 15 ele diz: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Esse homem que foi colocado aqui, Alexandre, o latoeiro, alguns dos teólogos afirmam que provavelmente ele foi o responsável pela prisão de Paulo. Por isso que Paulo diz: ele me causou muitos males.
Os estudiosos dizem que provavelmente esse foi aquele que entregou. Olha, ele está ali. Esse é o Paulo. Prendam-no. Mas mesmo assim, Paulo não diz: olha, quer saber? Chama os irmãos, invadam a casa dele e deem nele uma pisa. Não. Paulo diz: se afaste. Não queira estar próximo, mas cabe ao Senhor resolver a questão. O Senhor lhe dará conforme as suas obras. Verso 16: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo, certamente triste, talvez decepcionado, encontrava-se abandonado, como ele disse, ninguém foi a meu favor. Mas quem o assistiu? Quem estava a favor de Paulo? O que é que o texto diz? Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Independente das circunstâncias, independente das oposições, o que o apóstolo Paulo nos ensina nesse verso 17 é que quem reveste o homem de poder é Deus. Amém. Nesse momento, quando ele estava tendo todas as condições para dizer: quer saber de uma coisa? Não quero mais. O texto diz que ele foi revestido de forças. Em sua fraqueza, ele se viu forte. No seu abandono, ele se viu assistido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E qual é a consequência de quando nós estamos revestidos de forças? Quando nós estamos cobertos da assistência do Senhor, o texto diz: para que por meio intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Ou seja, quando Deus nos ajuda, Ele não nos ajuda por nada, mas Ele nos ajuda para que nós possamos cumprir a missão que nos foi proposta. O verso 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus a quem nós servimos. Ele é um Deus que, independente das circunstâncias, Ele nos dá a esperança. Independente das circunstâncias e do que pode se levantar contra o crente, Ele dá forças e revigora a alma. Jesus, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas em seguida Ele diz: mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós percebemos Paulo muitas vezes dizendo que participava dos sofrimentos com Cristo, para que também pudesse participar da glória que haveria com a vida do Senhor. Vamos nesse momento orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em Tua presença mais uma vez, eu quero Te agradecer pela Tua bondade, eu quero Te agradecer pela Tua fidelidade com o Teu povo, eu quero Te agradecer pela Tua santidade, pela Tua benevolência, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Certamente não merecemos a Tua bondade, certamente não merecemos o Teu olhar misericordioso, mas mesmo assim, o Senhor está com os seus olhos abertos para nos ver, com os seus ouvidos atentos para nos ouvir, e o Senhor, em seu imenso poder, escolheu se sacrificar por nós. E eu peço, Senhor, nessa noite, que assim como Paulo teve essa convicção, assim como Paulo ele foi chamado para cumprir uma obra que lhe foi proposta, e teve a sua confiança segura até o fim, que assim possa ser conosco, Senhor. Não permita que nós vivamos um cristianismo na passividade. Não permita, ó Deus, que nós venhamos a viver uma fé secreta,
mas que nós venhamos, ó Deus, a manifestar ao mundo a luz do Teu Evangelho. Que nós venhamos, ó Deus, a ser cingidos com forças para anunciar a glória que há de ser revelada através do Teu Filho Jesus. Não permita, Senhor, que nós venhamos a esfriar, a tropeçar, a ficarmos caídos. Mas assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, olha por nós, Senhor. Nos assiste, nos reveste de forças, para que nós possamos cumprir a Tua missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento eu passo para o pastor Josair para fazer a bênção dos apóstolos e orar, encerrando esse culto. Em nome do Senhor. Vamos ficar de pé? Que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça do Senhor Jesus, o poder e a comunhão do Santo Espírito sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. 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 Diga a pessoa que está do seu lado: foi bom você ter vindo.